Apresentação: Andréa Ferreira. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março. Vamos saber quais os impactos do novo código no direito do consumidor e o que mudou na cobrança de dívidas por causa do novo código, conversando com o mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, Daniel Neves. Daniel, muito bom dia, obrigada pela participação aqui no CB na Madrugada. Bom dia, o prazer é meu. Doutor Daniel, o que muda exatamente? Quais são os impactos do novo Código de Processo Civil no direito do consumidor diante das audiências de conciliação que agora passaram a ser obrigatórias, não é isso? Na verdade houve uma mudança no procedimento comum, de maneira que o réu, ele não é mais chamado ao processo para se defender, não num primeiro momento, ele é chamado para participar de uma audiência de mediação e conciliação. Essa audiência, ela é praticamente obrigatória, porque para que ela não ocorra, tanto o autor quanto o réu tem que expressamente se manifestar contra a sua realização. Então a expectativa é de que fatalmente ela vá ocorrer no caso concreto. Nesse modelo, o consumidor de alguma forma não é favorecido, a empresa é favorecida num conflito de interesses aí, há conflito? Eu acho que na verdade o grande problema de uma conciliação e mediação em que não há isonomia entre as partes, quer dizer, o fornecedor ele sempre tem um poderio econômico, um poderio jurídico maior do que o do consumidor, nós precisamos essencialmente da qualificação dos conciliadores e mediadores. E aqui eu acho que a mudança que veio com o novo CPC, ela é positiva. E por quê? Porque essas audiências, elas não serão feitas pelo juiz da causa. Porque o juiz da causa, ele está acostumado a decidir. Ele não tem necessariamente capacitação para tentar uma forma consensual do conflito. Então, muitas vezes, ele não tem a técnica necessária. E essa audiência não é feita perante o juiz, é feita perante um conciliador e mediador que estará devidamente capacitado, inclusive para evitar que essas vantagens econômicas e jurídicas do fornecedor possa, de alguma maneira, levar o consumidor a celebrar um acordo que não é o mais adequado, não é o mais justo no caso concreto. Se caso o consumidor não tenha ficado satisfeito, né, com o resultado aí dessa audiência, qual é o próximo passo? A audiência é para evitar a judicialização do processo. Na verdade, o processo já terá se iniciado, mas ainda não terá sido constituído o contraditório real, quer dizer, porque o réu, na audiência, ainda não vai precisar apresentar defesa. Ele só vai precisar apresentar defesa se não houver o acordo em audiência. E nessa audiência, a parte, tanto a autora quanto o ré, deve estar acompanhada pelo seu advogado e, se ela não tiver condições de arcar com o advogado, deverá estar acompanhada por um defensor público que fará, na verdade, a sua defesa, ao menos naquele momento processual. Doutor, há mudanças também no que diz respeito à cobrança de dívidas, e aí imagino que os conflitos judiciais aí provenientes do aumento da inadimplência, né, em todos os setores da economia, vão aumentar. E nesse caso, não é necessariamente uma boa notícia para o consumidor, né? Já que o consumidor, ele pega um naco grande dessa inadimplência, né? Muitos dos conflitos relacionados à dívida são gerados justamente por um consumo desenfreado. Nós tivemos muitas políticas incentivando o consumo. Enquanto havia dinheiro para isso, as pessoas se acostumaram a consumir muito mais do que deveriam. E aí, crediário, cartão de crédito, crédito consignado e assim vai. E por que eu digo que aí não necessariamente uma boa notícia para o consumidor devedor? Porque o código, ele, seguindo uma tendência já inaugurada em 2005 e 2006, ele é favorável ao credor. Então ele dá instrumentos novos ao credor, por exemplo, o protesto da sentença. Você é sentenciado, é condenado a pagar uma quantia, o credor pode levar essa sua sentença lá no cartório de protesto. Se nem protesta um cheque, uma duplicata, vai poder agora protestar a sentença. Da mesma maneira, será possível ao credor incluir o nome do devedor
no Serasa, no SPC, nos cadastros inadimplementos. São medidas, na verdade, para coagir psicologicamente o devedor, para pressionar o devedor por meio dessa ameaça de piora na situação dele, a que ele pague a obrigação. Isso significa também a redução do tempo para a quitação dessa dívida? A diminuição do tempo, ela está voltada à adoção de algumas técnicas processuais que o Código, na verdade, tenta empregar não só na execução, mas durante todos os procedimentos, que é um princípio, né, consagrado no artigo 4º do Código, que é a duração razoável do processo. E nesse artigo 4º está expressamente dito que, inclusive, a atividade executiva. Então, na verdade, mais uma vez, são fenômenos novos de interesse do credor, porque perceba, para a execução seguir mais rápido, o único favorecido é o credor, que está no polo ativo, que quer logo a satisfação do seu direito. Então, de novo, se o consumidor estiver no polo passivo, for o devedor, para ele não há muito o que comemorar com o novo CPC. Isso já está valendo com a entrada? Já está valendo, inclusive, apesar de pouco tempo, né, porque entrou em vigência dia 18 de março, aí era uma sexta-feira, a semana seguinte foi a Semana Santa, então o Judiciário teve um funcionamento menor, né, em dias, mas as notícias que chegam é que essas medidas já vêm sendo aplicadas, né? Protesto de sentença, por exemplo, já tem juízes mandando a protesto a sentença, já aplicando, portanto, o novo CPC. Ainda demora um pouco, é claro, para isso se disseminar na prática forense, mas já estamos vivenciando a adoção dessas novidades do novo CPC com relação à execução. Nesse caso, o consumidor, como é que funciona? Ele faz, quando ele tem uma dívida, né? E aí ele não tem, digamos, como pagar essa execução, como o senhor disse. O que vale, por exemplo, quando a pessoa tem um imóvel, esse imóvel, ele pode ser executado para o pagamento de uma dívida, doutor? Claro que depende do valor da dívida, né? Mas pode quando o único imóvel de moradia? Não pode. Se o devedor ele tem apenas um imóvel, ele tem aquilo que a lei, inclusive não é nem o CPC, é uma lei específica, chama de lei do bem de família. Então, o bem de família, que é o único imóvel do devedor, ele é impenhorável, quer dizer, ele não responde pelas dívidas. Ainda que você tenha um imóvel de R$1 milhão, de R$1,5 milhão, quer dizer, o valor do imóvel, ele não é levado em conta. Basta que eu tenha um imóvel só. Claro, se eu tiver dois, um deles vai acabar respondendo. Mas essa questão do bem de família, ela não foi alterada. Inclusive o STJ, recentemente, essa semana, saiu a notícia que reiterou, né? E o STJ é o tribunal que diz a última palavra sobre esses temas, reiterou que se o devedor tiver apenas um imóvel, esse imóvel está salvo da execução de qualquer dívida. E com relação a prazos, houve mudança também nesse sentido? Para recursos? Tivemos mudanças com relação a prazo, mas aqui uma mudança principal que atende mais ao interesse dos advogados do que propriamente das partes. Por quê? Porque no CPC anterior, a contagem dos prazos se dava em dias contínuos. Imagina que eu tinha um prazo de 5 dias, ele começava na quinta, eu contava quinta, sexta, sábado, domingo, e o prazo vencia na segunda. E agora, com o novo CPC, os prazos se contam apenas em dias úteis, com a ideia de que o advogado não precisa trabalhar em dia em que não há expediente forense, que é sábado, domingo e feriados. Então, naquele exemplo que eu te dei, nós vamos ter conta quinta, conta sexta, para de contar sábado, domingo, aí volta, conta segunda, terça, o prazo só vence na quarta. Então, isso num prazo de 5 dias. Nós temos prazos de 15 dias, nós temos prazos de 30 dias. Você imagina que você pode ter aí 2, 3 finais de semana entre o prazo, pode ter um feriado durante o prazo, e aí um prazo que originariamente era de 30 dias corrido, vai para mais de 40 dias úteis, e aí, claro, o processo atrasa, né? Isso gera um atraso no processo, mas para os advogados pareceu uma mudança bastante agradável, né? Mas no caso das cobranças, né, o devedor vai ter menos tempo, como o senhor disse, para
para pagar a dívida. Na verdade, os prazos para pagamento, eles não foram alterados. Na execução de sentença, são 15 dias. E no processo de execução, que é aí quando você executa cheque, duplicata, contrato, a CDA, certidão da dívida ativa, aí é menos. São 3 dias para ele pagar. Entendi.